Oi, galerinha! No capítulo 3 do nosso livro, nós aprendemos sobre os biomas do Brasil. Agora, vamos corrigir as nossas atividades. Se você errou, aproveite para corrigir. E se você acertou, aproveite para fixar os conteúdos. O exercício número 1 pedia para observar o mapa e responder as perguntas. A letra A pergunta qual é a maior paisagem brasileira e a menor. A maior paisagem é a Amazônia, representada de verde escuro, e a menor é o Pantanal, representada de verde claro. Na letra B, pede para fazer um X no lugar onde você mora e mencionar a paisagem presente na sua região. Nós moramos no Rio de Janeiro, onde a sigla é RJ. Era lá que você deveria fazer o X. E a paisagem presente na nossa região é a Mata Atlântica. A letra C pergunta que outras paisagens ficam próximas à região onde você mora. Nós podemos falar que próximo de nós há o Cerrado. O exercício número 2 pede para observar as imagens e escrever as características de cada tipo de floresta. O primeiro desenho é a floresta de terra firme. Vocês lembram quando eu expliquei as características? A floresta de terra firme, ela possui árvores altas, pouca vegetação rasteira e a área é totalmente seca. Já a floresta de várzea, ela possui árvores altas, uma parte seca e outra parte do terreno fica alagada. E a floresta de igapó, ela é composta por árvores altas, mas o seu terreno é completamente alagado. No exercício número 3, você deveria recortar as imagens que estão na página 219 e colar os animais que vivem na Amazônia no espaço correspondente. Então, nós temos o jacaré-açu, a sucuri, a ariranha, o boto, o tucano, o poranguê, a arara azul e o pirarucu. O exercício 4 fala sobre o desmatamento irresponsável e pergunta quais prejuízos ele pode causar. Se o desmatamento continuar sendo feito de forma irresponsável, a Amazônia poderá deixar de existir, transformando-se em um grande deserto, e várias espécies de plantas e animais serão extintas, porque não haverá mais a biodiversidade para proteger e alimentar esses animais. No exercício número 5, vocês tinham que recortar as imagens da página 217, que continham alguns animais da Mata Atlântica, e deveriam colar nos seus lugares adequados. Nós temos a onça-pintada, a capivara, o bicho-preguiça, mico-leão-dourado, tatu, arara-canindé, periquito-rico, garça, cobra-coral, jararaca, a perereca verde, a rambogio, o sapo-cururu, dourado, pacu e o tamanduá-bandeira. No número 6, nós tínhamos que analisar a imagem e responder as perguntas. A letra A perguntava por que todas essas árvores foram cortadas. As árvores, elas foram cortadas para dar lugar à agropecuária e também à extração de madeira pelas madeireiras. Na letra B, pergunta como as pessoas planejam utilizar o espaço que era antes ocupado pela floresta. O espaço vai ser utilizado para a criação de gado, agricultura e construção de casas. Na letra C, pergunta se o corte das árvores era realmente necessário. Essa é uma resposta pessoal. O que vocês acham? Era preciso cortar todas aquelas árvores? Os Cientistas em Ação, na página 143, falava sobre a Mata Atlântica. Originalmente, a Mata Atlântica percorria todo o litoral brasileiro. Era a segunda maior floresta tropical úmida do Brasil, só podendo ser comparada à floresta amazônica. Mas hoje ela é a paisagem mais devastada e que apresenta maior ocupação humana do nosso país. Então, em 1986, foi criada a Fundação SOS Mata Atlântica, que é uma organização que tem a missão de defender o que resta da floresta, respeitando todos os seres vivos que vivem naquele espaço. Vocês tinham que fazer as suas descobertas. O número 1 dizia assim: analisando os mapas, o que é possível notar na Mata Atlântica com o passar dos anos? Por que isso ocorreu? Nós podemos observar que, com o passar dos anos, a Mata Atlântica ela foi completamente devastada, devido a diversos fatores, mas entre eles nós podemos citar a ocupação humana, o crescimento urbano, a exploração de madeira e a ampliação de áreas agrícolas.
No número 2, pergunta o que será que aconteceu com os animais existentes nessa região. Com a diminuição do território da Mata Atlântica, muitos animais perderam seu habitat e passaram a ter dificuldade para conseguir alimento. Isso pode ter levado muitas espécies à extinção e outras fugiram para outras regiões. O número 3 pede para pesquisar e citar alguns projetos desenvolvidos pela Fundação SOS Mata Atlântica. Essa é uma resposta pessoal, mas a SOS Mata Atlântica desenvolve diversos projetos. Um deles são o Clique Árvore, o Costa Atlântica, Florestas do Futuro, Observando Rios e Viva a Mata. O número 4 pergunta se você conhece outras organizações que também se preocupam com a preservação ambiental. E quais são elas? Existem várias organizações. Nós podemos falar o WWF Brasil, o Greenpeace e muitos outros. O exercício número 7 pede para você avaliar a atitude de agricultores e pecuaristas que realizam queimadas para a limpeza do solo. O que você acha? Essa é uma resposta pessoal. Mas nós temos que lembrar que atitudes como soltar balões e alguns descuidos, como aquele pedacinho do cigarro, também podem ocasionar queimadas. O exercício número 8 pergunta quais são as consequências das queimadas. A primeira consequência que nós podemos citar é o empobrecimento do solo. Quando ocorre uma queimada, toda aquela cobertura vegetal, aquelas plantas que existem naquele lugar, são destruídas. E também no solo, os minerais que compõem o solo, a água que está no solo, também é danificada. Isso prejudica toda a biodiversidade, porque um solo sem vida não vai nascer mais plantas ali. E sem as plantas, os animais também não vão viver ali. E aí nós temos o segundo ponto, a destruição da biodiversidade. E também nós temos a poluição do ar, porque a queimada vai produzir gás carbônico, poluindo nosso ar. O exercício número 9 era sobre a caatinga. Nós tínhamos que pintar os cactos e identificar as partes indicadas pelas setas. Então, de cima para baixo, nós temos a flor, no meio nós temos o espinho e embaixo nós temos o caule. Na parte dos cientistas em ação, vocês tinham que anotar as suas descobertas sobre a caatinga. O número 1 pergunta durante a seca como os habitantes da caatinga obtêm água para o consumo. Geralmente, os lugares da caatinga, por serem muito secos, ocorre a perfuração de poços, a irrigação e a construção de barragens para o armazenamento de águas das chuvas. E também a distribuição de água por meio de caminhões-pipas. O exercício número 2 pergunta o que acontece com as plantações e os rebanhos nesse período. Então, se a chuva ela não chega a tempo ou se naquela propriedade não há irrigação suficiente, a plantação não germina e isso causa muitos prejuízos ao agricultor. Isso quer dizer que a planta não cresce e não dá o seu fruto. Nessa região, predomina a criação de caprinos e acininos, que são animais resistentes à seca. Normalmente, os rebanhos são levados a fontes de água ou açudes, mas quando a seca está no maior nível, alguns cactos são utilizados para repor a água dos animais. Eles são vegetais que acumulam muita água no seu caule. Então, os pecuaristas retiram os espinhos que ficam do lado de fora e utilizam o cacto para a alimentação dos animais. No exercício número 10, nós vamos falar sobre os pampas e o que pode ser feito para harmonizar a agropecuária e a proteção ambiental. Nós sabemos que a atividade agrícola é fundamental para a produção de alimentos. Porém, ela tem que ser realizada de uma forma responsável, minimizando os danos ao meio ambiente. Na página 150 e 151, nós temos uma revisão sobre tudo que nós estudamos das paisagens do Brasil. O número 1 era para substituir os símbolos por letras correspondentes e descobrir as características do planeta Terra. Então, na letra A, nós temos o planeta Terra tem formato. Se você substituir todos os símbolos, vai descobrir que ele tem um formato esférico. Na letra B, a maior parte dele é água e a menor, terra. Letra C, a camada que envolve
é A. Nós estamos falando da camada que envolve o planeta Terra. Ela se chama atmosfera. E letra D. A Terra é rica em biodiversidade, que são as plantas e animais que compõem o nosso planeta. No exercício número 2, nós temos a história em quadrinhos do Chachado e nós temos que responder algumas questões. Na letra A, por que o Chachado quer tanto que chova? Ele quer que chova porque ele mora numa região seca que precisa de água para que a vegetação se desenvolva. Na letra B, pergunta em qual paisagem brasileira a história se refere e como você descobriu. Se nós observarmos o terceiro quadrinho, nós vamos ver que a história acontece num lugar muito seco, com cactos, pouca água. Então, nós estamos falando da Caatinga. Nós descobrimos por causa da vegetação, do sol quente. No exercício número 3, nós temos uma palavra cruzada sobre as paisagens brasileiras. Então, vocês tinham que completar com os nomes dos biomas. Para isso, nós temos algumas dicas. O primeiro, tem como símbolo o Tuiuiu. Nós estamos falando do Pantanal. Segundo, segunda maior floresta tropical brasileira. Estamos falando da Mata Atlântica. Identificada pela presença de cactos. Estamos falando da Caatinga. Vegetação composta de gramíneas e arbustos espalhados. Estamos falando do Cerrado. Agora na vertical. A maior floresta no território brasileiro. Estamos falando da Amazônia. E são também chamados de campos sulinos, são os Pampas. O exercício número 4, nós temos outra história em quadrinho, a do Armandinho. A letra A pergunta qual alternativa explica o sentimento do Armandinho ao ver a árvore cortada. Nós temos as opções de felicidade, vergonha ou tristeza. A resposta correta é vergonha. Ele ficou inconformado porque cortaram a árvore. Na letra B, pergunta por que o Armandinho disse a seguinte frase: "Vocês ainda não nos venceram." Ele falou isso porque havia um broto com folhas verdes, mostrando que a planta ainda estava viva, mesmo após ter sido cortada.